Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais esta oportunidade de meia hora de bom ambiente, dinamizada pela Zero, todas as quintas-feiras, neste espaço do Facebook. Uma rubrica que fica gravada e à disposição de todos para depois, mais tarde, também verem ou reverem com mais cuidado. E hoje é uma sessão particularmente, eu diria, relevante para todos os que estiverem a assistir, porque vamos falar do programa Edifícios Mais Sustentáveis, com a participação quer da Secretária-Geral do Ministério do Ambiente e Ação Climática, Alexandra Carvalho, quer também da Ana Salgueiro, consultora e engenheira do ambiente, que nos vão procurar explicar não apenas o que é esta oportunidade para fazermos remodelações em nossas casas a bem da eficiência energética, hídrica e também promovendo as energias renováveis, bem como tirar-vos algumas dúvidas que podem ser, sem dúvida, pertinentes para quem queira utilizar esta possibilidade que agora nos é oferecida enquanto houver dinheiro disponível, e esse, sem dúvida, é um dos aspectos que iremos, sem dúvida, também conversar. Eu, portanto, começaria por dar a palavra à doutora Alexandra Carvalho para apresentar um conjunto de poucos slides nos primeiros 10 minutos sobre aquilo que é efetivamente este programa e depois passamos à conversa no resto do tempo que ainda tivermos. Alexandra? Olá, boa noite. E antes de mais agradecer o convite para estarmos aqui nesta rubrica com a Zero. É sempre importante divulgar o que estamos a fazer neste momento no Fundo Ambiental. E de facto o Fundo Ambiental lançou em dia 1 de setembro este programa Edifícios Mais Sustentáveis. Este programa destina-se exatamente, como estava a dizer o Francisco, destina-se a todos. Primeiro, o foco. Quem são o foco? Quem é o nosso foco? São mesmo os proprietários dos edifícios. São os proprietários dos edifícios, podem ser edifícios de habitação, podem ser primeira habitação, pode ser habitação, segunda habitação, portanto habitação permanente ou segunda habitação. Em todo o território nacional, os edifícios têm que ter de facto licença de habitação anterior a 31 de dezembro de 2016. E o que é que queremos fazer? O que é que estamos a convidar os cidadãos a fazer? Estamos a convidá-los a fazer algo que é muito importante no nosso país. E como todos sabem, porque todos nos queixamos muitas vezes de as nossas casas serem frias no inverno e muito quentes no verão. As nossas casas, as nossas habitações são em geral muito pouco eficientes, e nomeadamente aquelas mais antigas, aquelas anteriores a 2006, e por isso resolvemos começar por estas. Portanto, o objetivo é de facto apoiar intervenções nos edifícios, nestes edifícios. O que é que estamos a apoiar? Antes deste slide, por favor, Francisco, o que é que estamos a apoiar? Não é edifícios de habitação, e eu gostava de vos dizer que é edifícios de habitação, moradias, apartamentos ou prédios inteiros. E o que é que queremos? Queremos mesmo que criar aqui um conjunto de benefícios económicos, sociais e ambientais, obviamente. Queremos que os cidadãos tenham habitações mais resistentes e mais confortáveis. Com isto que vamos melhorar com certeza a qualidade do ar, com benefícios para a saúde, e depois queremos atingir objetivos maiores da nossa política ambiental, que é descarbonizar. Queremos também criar emprego, queremos promover a produtividade local. Este programa surge num contexto da recuperação económica e social que se pretende, depois de passarmos estes meses de pandemia.
E então o que é que estamos a apoiar? Estamos a apoiar este conjunto de equipamentos, janelas eficientes de classe A+, coberturas, pavimentos exteriores e interiores, paredes exteriores ou interiores. Estamos a apoiar bombas de calor, sistemas solares térmicos, caldeiras, recuperadores a biomassa, com elevada eficiência, caldeiras elétricas. Estamos a apoiar também a instalação de painéis solares e outros equipamentos de produção de energia renovável para autoconsumo, intervenções com incorporação de biomateriais, materiais reciclados, soluções de base natural, fachadas e coberturas verdes. E estamos também a apoiar, portanto, isto na vertente eficiência energética, e depois na vertente eficiência hídrica estamos a apoiar não a instalação, mas a aquisição de equipamentos, e eu já faço depois aqui a distinção, os equipamentos, estamos a comparticipar à aquisição destes equipamentos, torneiras, chuveiros, autocolismos com dupla entrada de água, fluxómetros, redutores de pressão, reguladores de caudal, substituição, portanto, queremos substituir equipamentos menos eficientes por mais eficientes nesta gama. E porquê é que eu fiz a distinção entre, naquela parte da eficiência hídrica? É que na eficiência, nos equipamentos para eficiência energética, nós vamos também apoiar as obras estritamente necessárias para possibilitar a instalação dos equipamentos. Por exemplo, se vamos instalar uma janela, nós vamos apoiar a instalação da janela. Não vamos apoiar se a pessoa quiser, por exemplo, fazer uma janela maior e depois, mas a janela em si, sim. No caso da eficiência hídrica, dos equipamentos de eficiência hídrica, nós só vamos comparticipar à aquisição dos equipamentos. Muito bem, e como é que isto vai funcionar e o que é que verdadeiramente, quais são os limites por candidato e por candidatura? Os limites máximos, 15.000 euros por candidato, mas 7.500 euros por moradia e apartamento, 15.000 euros se for no caso de um prédio inteiro. Atenção, uma candidatura, uma habitação, uma moradia ou um apartamento. Imaginem que o candidato tem mais do que uma habitação, tem uma habitação permanente e uma segunda habitação. Pode apresentar, mas têm que ser duas candidaturas diferentes. Se são proprietários de várias habitações, portanto, podem fazê-lo, mas é uma candidatura uma candidatura por habitação. E quais os limites aqui dentro? Ou seja, são 15.000 euros se forem, de facto, duas habitações, por habitação 7.500 euros, podem três habitações também, se forem proprietários de 3 habitações, mas sempre até ao limite de 15.000 euros. Pode ser o próximo. Qual o valor do apoio? O máximo que nós vamos comparticipar são 70% do valor, quer da instalação, do equipamento. Qual é o incentivo máximo atribuído por tipologia? As janelas eficientes classe mais A, por exemplo, vamos comparticipar até um limite máximo de 1.500 euros. Os painéis fotovoltaicos, desculpem, um limite máximo de 2.500 euros. Estão aí alguns exemplos do que é que vamos apoiar. Uma candidatura, um incentivo, por exemplo, de 4.000 euros, o apoio máximo de 1.500, portanto o total de despesa será 3.000 euros por 3 janelas. Sempre o apoio máximo de 1.500 euros, nunca podemos ir além deste limite máximo. Nos painéis fotovoltaicos, imaginem que o total da despesa é 4.000 euros, mas nós só vamos apoiar até ao máximo de 2.500 euros. Se a candidatura submetida, uma das perguntas que nos têm feito, desde setembro, quando este programa de facto apareceu, tivemos muitos pedidos de esclarecimento, o que é um bom sinal, do interesse dos cidadãos. A candidatura submetida não esgota o montante máximo. Será que posso submeter outra candidatura para o mesmo imóvel? Não. Uma candidatura, uma habitação. Se tem outro imóvel, mais uma candidatura. Agora, quanto aos limites máximos, falámos aqui e o Francisco há bocado falava nisso. Este é um programa, de facto, que cobre 2 anos, 2020 e 2021, com uma dotação máxima de 1.750.000 euros para 2020 e 2021, 2.750.000 euros. O que é que isto significa? Isto significa que nós, até dezembro, 31 de dezembro, vamos ter que gastar 1.750.000, mas se não gastarmos, o dinheiro passará para o próximo ano.
Se gastarmos, imaginem que entram mais candidaturas do que este 1 milhão. As candidaturas que não forem apoiadas este ano vão ser as primeiras a apoiar no ano 2021. Imaginem uma instalação de um painel fotovoltaico. O cidadão só consegue terminar a obra 22 de dezembro. O Fundo Ambiental não vai ter tempo para analisar a candidatura e fazer-lhe o pagamento. Esperamos demorar cerca de um mês entre a entrada da candidatura, entre a nossa análise começar e o pagamento. Um mês, agora no arranque talvez um bocadinho mais, mas o que queremos é alcançar o mês. Se o cidadão vai receber o seu dinheiro em janeiro, não é porque isto está absolutamente garantido, e eu queria prestar este esclarecimento porque temos tido vários pedidos de esclarecimento nesse sentido. Muito bem. Então, e para me candidatar, o que é que eu faço? Tenho que ir ao site do Fundo Ambiental, www.fundoambiental.pt. O programa de apoio aos edifícios sustentáveis está em grande destaque, é só clicar nesse programa e entrar. Quando entra, aquilo que nós aconselhamos, e estamos a trabalhar neste momento nisso, portanto, estará disponível no início da próxima semana, porque achamos que há necessidade disto. Estamos a trabalhar numa checklist que nós vamos permitir que vamos permitir que seja descarregada. Essa checklist vai ter todos os documentos obrigatórios para a candidatura, porque a lista é extensa. O processo, eu não vou mentir, não é um processo fácil, é um processo algo complexo. E como queremos facilitar o máximo, vamos pôr essa checklist em que o candidato pode descarregar os documentos obrigatórios para a candidatura. Depois aconselhamos, ainda antes de preencher a candidatura, de que leiam as perguntas frequentes. Já temos mais de 50 FAQs e é importante que sejam lidas. E também, obviamente, o regulamento da atribuição deste incentivo, e isto está tudo online. Há uma coisa muito importante, atenção, que o recibo de despesa tem que ser mesmo isto. Sem isto, não só, há duas coisas importantes. Se a vossa licença de habitação é posterior a 2006, esqueçam. E há outra coisa importante, é que o recibo de despesa tem mesmo que ter a data posterior a 7 de setembro de 2020. A seguir, depois de reunidos todos os documentos, depois de lerem as perguntas frequentes, se precisarem de algum esclarecimento, há um e-mail dedicado a este programa, também há um número de telefone, se quiserem contactar. Depois temos que nos registar na plataforma. A registro na plataforma é o registro da plataforma no Fundo Ambiental. Está aí um exemplo de como podemos fazê-lo. E têm mesmo que fazer o registro antes de iniciar o preenchimento do formulário da candidatura. Portanto, porque é esse registro que vos vai dar uma password e um username em que vos permite depois o preenchimento da candidatura. E o que é que vamos fazer a seguir? Vamos iniciar o preenchimento do formulário. Portanto, depois de se registarem, vão receber o utilizador e o número do utilizador e uma password e começam então a submeter a vossa candidatura no formulário. Também está lá logo no site, formulário da candidatura, aceda aqui. Estamos sempre disponíveis para mais informações, como eu disse. Temos inclusivamente um número de telefone também dedicado, temos um e-mail dedicado a este aviso. Bem-vindas todas as candidaturas até 31 de dezembro de 2021, com uma ressalva. Se a verba se esgotar. Se a verba se esgotar, o que é que nós vamos fazer em breve, quando as candidaturas começarem a ser analisadas e aprovadas? Nós vamos permitir aos cidadãos, vamos colocar isso online no site do Fundo Ambiental. Eu penso que algumas pessoas já nos conhecem por causa do incentivo à aquisição de veículos elétricos, e isto vai funcionar como esse. O incentivo à aquisição de veículos elétricos, nós temos online uma tabela onde os candidatos podem ver quantas candidaturas já existem submetidas, quantas é que nós já analisámos e quantas já pagámos. E isto é atualizado regularmente e, portanto, o cidadão vai conseguir perceber que quando nós começarmos a pôr essa informação, obviamente isso só se vai passar quando nós analisarmos a partir do momento em que nós temos as primeiras candidaturas analisadas, e vai ser no final do mês de outubro, porque já temos candidaturas para analisar. O candidato pode ir lá e pode ver
Claro que vamos estar sempre disponíveis para prestar as informações necessárias. Se a verba se esgotar, vai ser um ótimo sinal. Se a verba não se esgotar, também é um ótimo sinal, mas se a verba se esgotar é um ótimo sinal, e também ninguém nos diz, não temos agora a informação, mas se este programa for o sucesso que pelo menos parece nesta altura, porque temos tido de facto muito interesse e já temos, como eu disse, candidaturas submetidas, a verba vai mesmo esgotar-se e ninguém nos... enfim, se for um sucesso, estou certa que estão reunidas pelo menos algumas condições para nós fazermos uma segunda edição. Muito obrigada por me ouvirem, obrigada mais uma vez pelo convite, Francisco, obrigada à Ana Salgueiro, a consultora do Gabinete de Gestão do Fundamental, por estar aqui comigo. Estamos obviamente disponíveis para todas as questões que entenderem. Está sem som. Sim, senhor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos agora então falar um pouco. Nós deveríamos terminar pelas 10 da noite, mas também tivemos alguns problemas técnicos no início. Uma das questões é que é pedida a licença de habitação, não é? Aliás, para mostrar que o edifício é anterior a 2006. E no caso de eu ter edifícios mesmo muito antigos, em que eu posso já não ter essa licença de habitação, em que às vezes é um processo moroso de eu estar a pedir à Câmara uma licença de utilização, há aqui alguma alternativa ou pura e simplesmente eu tenho mesmo que percorrer esse processo burocrático de conseguir a licença de habitação? Normalmente os edifícios anteriores a 1951 não têm a licença de habitação, é um facto, e portanto nesses casos que já nos têm surgido questões, essa questão é exatamente aquilo que nós pedimos é que seja pedido de facto um documento à Câmara que certifique que o proprietário é o proprietário daquela habitação que está a candidatar. Aí não há grande volta a dar, temos mesmo que ter um documento da Câmara. Outra questão também que se coloca é se em sede do Orçamento do Estado haverá algures a possibilidade desta verba ser maior durante o ano de 2021 ou estes valores estão mesmo fechados até ao final do próximo ano? Neste momento, estes valores estão fechados até ao final do próximo ano. Portanto, o programa foi construído, como eu expliquei, para 2020 e 2021. Há uma repartição de verbas e nesse momento é o que nós temos. Não quer dizer que não possa haver alterações ou reforços. Não quer dizer isso, mas tem que se iniciar irá ser, em princípio, um outro aviso. Não quer dizer que não possa ser semelhante a este, mas será um novo aviso. Para já temos esta verba e para já temos que a esgotar. Uma outra questão que eu queria ver convosco diz respeito realmente aos prazos e também depois à fiscalização. O regulamento diz que se houver algum problema, se forem pedidos esclarecimentos, haverá um prazo de 5 dias. E isto não poderá ser demasiado curto para que o interessado consiga responder a tempo. Há aqui alguma flexibilidade ou não? E já agora uma outra questão que acaba por ser também pertinente, que é para evitar qualquer fraude, haverá alguma fiscalização aleatória do ponto de vista de quem quer garantir que o programa é credível? Claro que nós vamos acreditar no sentido ético e na responsabilidade das pessoas, mas haverá alguma forma de fazer esse controle ou nem por isso? Eu posso começar por responder à primeira também parte da questão. Aquilo que nós desejamos, e foi esse o sentido também da apresentação,
e que também vai estar no nosso site espelhado, é que de facto as pessoas, os cidadãos, antes de se candidatarem, dediquem um pouco de tempo a ler as perguntas frequentes e a tal checklist que foi aqui falada e que vai ser disponibilizada em breve, que contém a documentação necessária por tipologia e que é obrigatória para uma candidatura. Portanto, aquilo que esperamos é que depois dessa leitura e que dessa reunião de documentos já não exista, isso é o desejável, muito mais esclarecimentos e documentos a pedir. Portanto, estes 5 dias de facto estão no regulamento e não podemos sair muito disto, mas claro que há aqui a oportunidade de... Eu acho que perdi. Não, Ana, está perfeito. Não, eu deixei de ver. Estão a ouvir. Eu é que deixei... pronto. Peço desculpa. E, portanto, acho que a ideia é mesmo este pedido de esclarecimentos é para despistar, ser um processo mais ágil, de parte a parte, e que seja para despistar pequenas situações ou pequenos equívocos e, portanto, dar essa oportunidade de a candidatura não ser excluída. Temos aqui uma série de perguntas, eu ia-vos pedir respostas, eu sei que é difícil, mas temos aqui muitas perguntas. Só complementar, Francisco, desculpa, só complementar isto que a Ana disse. Estes 5 dias são, imagina que uma candidatura está toda correta, mas que por qualquer razão, e em princípio até a plataforma nem deixa submeter se a candidatura não for toda, mas imagina que a fotografia nos levanta dúvidas, a fotografia. Nós damos estes 5 dias para que o candidato possa, a fotografia do antes ou do depois, que nós exigimos, antes da obra e depois da obra. Esses 5 dias são exatamente para tentar perceber se é mais para ajudar o candidato, não é tanto para que ele junte mais alguma coisa. Só mais uma questão, relativamente à fiscalização, sim, está previsto, além destas evidências das fotografias, está previsto poder haver fiscalização às próprias intervenções, sim. Não estamos a ouvir. Exatamente. Algumas pessoas que chegaram um pouco mais tarde, que é um ponto que não é claro. Submetemos um projeto, ele é aprovado e o fundo copaga, ou nós pagamos à frente e só depois recebemos o reembolso? Posso responder? Isto é um incentivo. Portanto, nós queremos que o cidadão faça e depois nós como participamos. Portanto, a evidência tem que ser, é só depois. Ok. As despesas elegíveis têm de ser faturadas à parte ou apenas precisam de estar bem discriminadas numa fatura global? Exatamente. Ou seja, no fundo eu tenho uma série de itens e posso apenas candidatar e pedir o reembolso de parte desses itens ou tenho mesmo que ter a fatura separada? A fatura pode incluir despesas elegíveis e não elegíveis, desde que ela esteja perfeitamente discriminada e que esteja o valor das despesas elegíveis esteja perfeitamente discriminado e identificado no recibo e que seja depois essas despesas que o candidato está a submeter. Bem, eu não sei por onde pegar, porque são perguntas a cair sistematicamente. O IVA, as faturas, ora bem, eu penso que algumas coisas já foram... Nós podemos depois responder, para não estar aqui a repetir. Uma das perguntas é que é pedido um certificado, não é? Um certificado energético da habitação. E o certificado pode não incluir, ou melhor, tem que incluir as recomendações relativamente à obra que eu vou realizar ou não. Eu vou explicar melhor, mas eu já percebi. Eu vou, para quem está a ouvir e pode não perceber tanto esta questão, o certificado da energético da habitação pode dizer assim, olha, tem que isolar melhor o telhado, mas não fala das janelas. Eu posso substituir as janelas e considerar essa despesa como elegível ou tem que bater certo com o certificado?
idealmente deveria fazer, a intervenção deveria ser aquela que o certificado sugere, não é? Identifica como relevante para melhorar a eficiência energética da habitação, mas não é impeditivo de o cidadão submeter outro tipo de intervenção. E essa certificação tem que ser antes da obra. Essa certificação, como agora não, eu não percebi. O certificado tem que estar datado de antes da obra ser feita. Sim, deve existir para as situações em que existe, sim. As pessoas só ver aqui mais alguns comentários. As pessoas com menores rendimentos, menores qualificações terão com certeza alguma dificuldade em formalizar uma candidatura. Há alguma possibilidade de ajudar estas pessoas através das autarquias? Há alguma coisa prevista ou à partida? Porque também outra questão que foi colocada é quando se fala que não pode haver outros financiamentos. Uma das perguntas que surgiu é, bem, e se eu pedir um crédito bancário, isso é um problema ou não é um problema? Esse não é um problema, não. O crédito bancário não é esse tipo de financiamento que o regulamento se refere. Outra questão que também surge tem a ver com o facto de o IVA estar ou não ser ou não reembolsado. O IVA é reembolsável? Quando falamos dos valores, falamos do valor total e, portanto, já com o IVA. Uma moradia numa cooperativa de habitação que tenha pedido a licença de habitação em 2000 e esteja habitada desde aí, e com água, luz, etc., a Câmara tenha despachado o processo, não se pode candidatar. Eu, por acaso, não está claro para mim essa... Mas imagino que será... tenha pedido a licença de habitação em 2000 e esteja habitada desde aí a pagar IMI, água, luz, etc. Eu presumo que aqui o problema é que não tem ainda... A licença de habitação. Licença, não é? Portanto, foi pedida em 2000, mas não tem licença. Aí como é que é? Sem a licença de habitação, como dissemos anteriormente, não é possível. Temos de ter a evidência, de facto, essa evidência connosco e, portanto, sem essa licença não, ou sem, nas outras situações, ou sem um documento da Câmara nos edifícios anteriores a 1951. Ora, só ver aqui mais perguntas ainda. Por exemplo, um apoio... Pergunto objetivamente se, por exemplo, é obrigatório todas as habitações terem certificado? Pelo que li no site, não seria. Não, nem todas têm certificado energético e essas situações estão discriminadas nas perguntas frequentes que estão disponíveis no site do Fundamental. E aqui apelo uma vez mais, porque muitas destas questões que estamos a falar, de facto, muitas delas estão explicadas, estão constantes desse documento de perguntas frequentes. É importante essa consulta. Uma outra questão é que quem é que emite, e isto é importante dizer, quem é que emite o documento da certificação energética? Se calhar há muitas pessoas que não estão familiarizadas com a questão do que é a certificação energética. Talvez possam explicar do que é que se trata. A certificação energética foi obrigatória a partir, agora não tenho aqui o ano presente, mas de uma determinada altura, portanto, todas as casas, quer dizer, eu não vou discriminar aqui todas as situações, que senão não daria também muito mais tempo para as outras questões, mas elas estão perfeitamente identificadas no documento de perguntas frequentes. Mas é um certificado energético que é elaborado pela ADN. Sim, um técnico certificado. Ora, bem, nós já estamos para além do tempo que estava consignado. Há várias perguntas que, entretanto, foram feitas e foram respondidas logo no início.
E obviamente, da nossa parte, eu queria, acima de tudo, agradecer a vossa disponibilidade. Há uma última pergunta-chave e dizer-vos que a Zero está a trabalhar nessa matéria, e que é a seguinte: onde é que vale mais a pena gastar o dinheiro? Ou seja, face a todos os incentivos, onde é que vale mais a pena gastar o dinheiro? Esta pergunta, se calhar, não é para vós, mas muitas pessoas têm-na, porque dizem, bem, eu tenho aqui X, 2.000 euros que quero investir em eficiência energética, e tenho uma vivenda. Vou gastar na água quente solar, ou vou pôr painéis fotovoltaicos, ou eu só tenho os 2.000 euros, ou vou substituir as janelas. Onde é que o ganho é maior? E portanto, nós na Zero estamos precisamente a ver se conseguimos trabalhar nesta matéria para dar algum aconselhamento, para que as pessoas saibam quais são as vantagens e as desvantagens em termos do tempo em que demoram a reaver o investimento, não é? Que será um tempo mais curto face ao incentivo, e também o que gozam desse investimento, porque, por exemplo, substituir uma janela pode ser muito dispendioso, não é? Mas o que é facto é que se ganha muito em termos de conforto. Se calhar a água quente solar, eu vou conseguir chegar mais depressa ao tempo de payback, não é? Mas do ponto de vista do conforto, não tem propriamente uma melhoria se eu tiver um esquentador antes. Portanto, é este tipo de análise que nós vamos também procurar fazer para que as opções de cada uma das pessoas possa ser, digamos assim, mais esclarecida e também custo-eficiente, e é um pouco esse o nosso objetivo. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Francisco, posso deixar então aqui fazer-me convidada já, e tenho a certeza que a Ana Salgueiro me acompanhará. Estamos disponíveis para quando quiserem que voltemos aqui, estamos disponíveis. O nosso objetivo é, de facto, também, para o fundamental, esta é a primeira experiência de um programa deste tipo, e dizer-vos que, de facto, temos muito a aprender, ainda nós, e qualquer programa como este, e se vocês estão a fazer na Zero esse estudo, gostaríamos muito que partilhassem connosco as vossas ideias, se calhar até convidar a ADEN, que está connosco neste grande desafio, e é bom frisá-lo, porque tem sido mesmo um desafio, felizmente que tem tido muito interesse, e portanto agradecer muito mais uma vez e dizer que podem contar connosco. Sim, senhor, então, muito obrigado. Mais 11 minutos do que o previsto nesta meia hora de bom ambiente. Já sabem, para a semana cá voltaremos a estar com um outro tema. Agradeço a vossa participação, Alexandra, Ana Salgueiro, e não se esqueçam que o nosso objetivo também é que possa fazer parte da Zero, ajudar-nos a ter uma intervenção tão sólida e credível quanto possível, e para se fazer associado é só ir à nossa página, são 5 euros por ano. De certeza que é fácil arranjar alguma disponibilidade financeira e não só, para trabalhar connosco e fazer parte de uma organização não governamental de ambiente. Muito obrigado e boa noite a todos.